Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos para vocês. Eu peço que vocês curtam o vídeo e também se inscrevam no canal. Essa mensagem possa produzir um efeito de fortalecimento e edificação nessa noite de quarta-feira, que o Senhor possa, pela graça dele, usar esse irmão aqui que vos fala. Algumas vezes eu trouxe aqui no canal e falei um pouquinho sobre a questão da fé, que a nossa fé não pode ser uma fé louca. Paulo diz assim: prestai ao Senhor um culto racional. Então, até no espiritual há uma certa racionalidade. E é comum que haja, porque o Espírito Santo mesmo, ele não tira a nossa consciência, né? O espírito do profeta é sujeito ao profeta, a profecia é sujeita ao profeta. Logo, há um certo nível de consciência, um nível de consciência natural nas coisas de Deus para a nossa vida. Então, toda vez que alguém fala assim, mas eu fui tomado, não lembro do que aconteceu, então Deus não foi, porque Deus não faz essas coisas. Então, o Senhor ele trabalha assim com a nossa lógica e com a nossa consciência, nosso raciocínio. Então, uma fé burra é uma fé que ignora a lógica das coisas e ignora até mesmo o texto bíblico. A nossa fé ela não pode ir contra a palavra de Deus. Eu não posso querer ou exigir ou buscar algo que vai ferir, ali a vontade do Senhor. Lembra aqueles dois discípulos que eles pedem a Jesus, um que se assente à sua direita, outro que se assente à sua esquerda, e Jesus fala: isso eu não posso. Muito bom, vocês têm fé, é o que vocês querem, mas não é o que eu posso dar. Isso não existe um lugar à destra do Pai e esse lugar está reservado a mim. Vocês não podem se assentar do lado do Pai, ao meu lado, nada disso, Então, era uma fé, que eles tinham ali, um pedido e um desejo que não poderia ser atendido porque feria princípios. Então, nós devemos entender isso, que a nossa fé ela não pode ferir princípios espirituais, ela não pode sobrepor ou querer sobrepor a vontade de Deus. Alan, mas Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível dentro daquilo que é possível, porque tem coisas que obviamente não são possíveis. Deus não vai subjugar a soberania dele para o nosso querer. É o contrário, o nosso querer que se dobra à soberania do Senhor. Esse é um dos principais motivos pelo qual as nossas orações não são atendidas, porque elas não batem com aquilo que é a vontade de Deus. Então, se Deus não tem projeto para aquilo, se Deus não tem propósito, se Deus não tem motivação, não está dentro dos planos do Senhor e não tem promessa, então você está pedindo alguma coisa que de repente... Então, a nossa fé ela tem que ser uma fé racional. Nesse sentido tem que ser, não racional no sentido de ser explicada, porque fé não é isso. Fé é crer sem ver, Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Por exemplo, Davi perdeu seu filho. Então, chega um momento que ele troca as suas roupas, as suas vestes, ele toma um banho, se barbeia, come, e aí todo mundo fica, agora que o filho dele morreu, ele troca a roupa e tal, ele fala, vocês estão surpresos por causa de quê? Eu que estou surpreso por vocês estarem surpresos. Enquanto a criança estava doente, eu orava, eu jejuava, eu chorava. Quando a criança morreu, eu já não posso fazer mais nada, então acabou. Não adianta. Ele poderia ali pedir que o seu filho fosse ressuscitado, ali pelo Senhor, que Deus ressuscitasse, poderia. Isso quer dizer que ressuscitaria? Não, nem todos os Lázaros vão sair da cova. Nem todos os Lázaros vão sair do sepulcro. Nem toda a morte vai resultar em ressurreição. Nem toda doença resulta em cura. Eu tenho um pastor da minha igreja, ele tem uma doença degenerativa chamada ELA, que é aquela esclerose lateral, e a doença do Stephen Hawking, aquele famoso cientista americano. E é uma doença que eu lembro quando eu estava no portão da igreja, eu ainda como um diácono na igreja, e ele estava sentado e falou: rapaz, estou sentindo um formigamento na perna, uma coisa estranha, estou me sentindo muito mal. E ali ele começou a fazer exames, e os exames não identificaram nada, E aí, para resumir a história aqui, depois de muitos exames se descobriu essa doença, que ele tinha essa esclerose, essa doença chamada ELA, que é uma doença que não tem cura. E ela vai tirando os movimentos da pessoa ao ponto de que a pessoa ela perde totalmente os movimentos, ela só tem a mente dela presa dentro do corpo, E a única coisa que ela consegue mexer são os olhos. E ali no início se entendeu o seguinte, que ou o Senhor ia levar ele, e seria um propósito de Deus, e ninguém queria isso por ele ser um pastor muito amado, um pastor muito querido, uma pessoa muito amiga, brincalhona, divertida, extrovertida, ou o Senhor ia curá-lo. Então, todos os canhões, o canhão da oração, os canhões da oração da igreja foram voltados para isso, para o Senhor curá-lo. Mas a gente esqueceu que poderia ter uma terceira hipótese.
Essa a gente não sabia. E foi justamente a que o Senhor escolheu para ele. Deus não levou e Deus não curou. Mas o Senhor o preservou. Daquele jeito. Enfermo. E ele está vivo até hoje. Vai fazer 10 anos que ele está com essa doença. Hoje a casa dele é um hospital, como se fosse um hospital. A cama dele é uma cama de hospital. E ele tem um maquinário, um aparelho, onde quando a gente vai lá visitá-lo, ele prega com os olhos. Ele prega e aí o que ele faz piscando os olhos, ele escreve, ele mexe o cursor do mouse e o aparelho fala. Uma máquina foi trazida lá de fora. Então assim, você vai lá às vezes para visitar ele pensando que vai levar uma palavra, vai orar por ele. Você sai de lá fortalecido. Ele tem mais a entregar do que para receber. É impressionante. Então o Senhor não levou, o Senhor não curou, o Senhor preservou. Só que nós, no cristianismo que se vive hoje em dia, nesse modelo de evangelho, é um modelo mal criado, né? Um cristianismo mal criado, é um cristianismo manhoso, né? Parece aquelas crianças pirracentas que querem o que querem, se não fizer o que ele quer, né? Ele faz pirraça. E às vezes nós somos assim como crentes. Tem que ser o que a gente quer. A gente não aceita o não de Deus. Deus só pode fazer. Não tem uma outra possibilidade. Essa é a fé do tudo é possível ao que crê. Não, tudo é possível ao que crê. E eu creio que vai ser do jeito que eu quero. Só que não é assim, irmãos. Não funciona desse jeito. Eu sempre digo isso. Deus não é o gênio da lâmpada. Um cumpridor de desejos. Não. É igual Aladim. Você vai lá, esfrega a lâmpada e aparece o Senhor. Peça-me 3 pedidos e eu te darei. Não funciona assim com o Senhor, não. Lembra de Naamã? Aquele general sírio, um homem condecorado, bem famoso no meio do seu povo, do seu exército, por ter vencido batalhas, né? Um homem honrado no meio do seu povo. E aí ele fica sabendo por uma menininha que ele levou cativo, que estava lá como serviçal de sua esposa. Ela fala assim, Oxalá, que significa tomar aqui, né? Só confunde às vezes aí. Oxalá que o meu senhor tivesse junto ao homem de Deus em Samaria, seria curado da sua lepra. Em outras palavras, se o meu senhor aqui, o meu chefe aqui, ó, o meu patrão Naamã tivesse lá em Samaria, onde está o homem de Deus, ele ia ser curado da sua lepra. E aí ele falou, vamos lá. Tem nada a perder. A princípio ele procura o rei de Israel. O rei de Israel fica furioso, né? Fica confuso, que ele fala assim, tá vendo? Eles estão procurando motivo para guerrear contra nós. Eu sou Deus para curar, para limpar alguém de lepra? Né? Eu não posso fazer nada. Aí depois ele vai e procura o homem de Deus, o profeta. E quando ele chega lá, quando ele vai lá procurar o profeta não recebe ele da maneira que ele esperava. Ele vê as suas expectativas sendo frustradas, uma após a outra. E aí o profeta manda o moço fala assim, o profeta aí fala o seguinte, o estagiário, ele falou para tu se banhar 7 vezes no Rio Jordão, tu vai ser curado. Falou, Jordão? O Arbano e o Farpá são rios mais limpos de onde eu venho? Né? Eu pensei que ele ia vir, ia pôr a mão sobre a ferida, ia orar ao seu Deus e eu ficaria curado da minha lepra. Ou seja, ele tinha um conceito litúrgico da Síria, de como invocar as divindades sírias, colocar a mão na doença, invocar a divindade, e ali aconteceu o suposto milagre no que se refere à Síria. E ele trouxe aquela religiosidade, aquela carga religiosa, aquele jeito de ser as coisas, ou que ele queria que fosse, né? Ele traz para dentro do Deus, para o contexto do Deus de Israel. E o Deus de Israel ele não funciona assim não, meu irmão. Ele não trabalha daquele jeito. Ele não trabalha segundo os padrões da religiosidade, segundo os padrões do mundo, segundo os padrões do homem. O senhor falou, não é nada disso não, aqui é diferente. O processo aqui, ele mandou dizer que é isso mesmo, é lavar 7 vezes no rio, é processo. E você não vai ficar melhorando não, tipo, mergulha a primeira, a segunda, aí vai sendo curado. Não, é fé, tem que ir até o final. E ele se viu curado no último mergulho. Tem processo de Deus para você. Tem processo do Senhor para sua vida. E você tem que aceitar esse processo de fé. Não queira fazer do Senhor o seu serviçal. Você é servo, eu sou servo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, em quem Ele quer. O que vale é a soberania dEle. E o Senhor hoje, nessa noite de quarta-feira, essa é a palavra que Ele quer ministrar ao seu coração. Tenha fé, e muita fé, mas não tenha uma fé tola. Não tenha uma fé que contraria a vontade do Senhor. Não tenha uma fé que contraria a Bíblia.
a palavra de Deus. Tenha uma fé baseada em promessas, não uma fé emocional, mas uma fé baseada na palavra, para que você não tenha as tuas expectativas frustradas. Aí Naamã foi curado, né? Foi curado. Aí olha a razão. Vou pagar agora pelo milagre, vou pagar pela bênção, né? O irmão está me abençoando, a igreja está me abençoando, deixa eu pagar. Não precisa disso não, isso é de graça. Paga com oração. Aí ele vai lá e agora eu vou pagar. Aí aqui, ó. Aí Eliseu fala assim, ó, essa tua prata leva contigo. Leva contigo ele. Você não quer receber. Tudo bem, não tem problema não, eu entendo. Mas eu vou pegar um pouco dessa terra. Quando eu for para minha terra, eu vou olhar para essa terra e vou falar, essa é a terra do povo do Deus que me curou. Essa é a terra do Deus que me curou. Esse é o lugar santo, sagrado, onde eu menos esperava. E eu fui curado da minha lepra. É assim com o Senhor. Existe uma terra de segredos, de cura, de milagre, de providência, de promessas. É a terra do ambiente da oração. É a terra do ambiente da obediência. Do processo de se lavar 7 vezes. Onde o nosso milagre acontece. Onde a nossa fé, pela graça de Deus, ela é recompensada. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. A paz do Senhor Jesus.